boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do No Alvo Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta. E eu sou a Isabela Salvati. E hoje nós temos a honra aqui de receber esse casal maravilhoso, 2 ministros aqui do Ministério Sonho de Deus, que vão estar compartilhando um pouco do testemunho deles, dessa caminhada com Deus. E hoje nós falaremos sobre como é você assumir a sua missão nas diferentes estações da vida, seja no casamento, seja na liderança, dentro do ministério, em qualquer outra área, a gente vai falar sobre isso aqui. Então fica ligado. E a gente tem a honra de receber aqui o Gleison e a Stephanie Carvalho, um casal muito especial. Eu vou falar um pouco aqui do que eles fazem para vocês se situarem. Olha só, o Gleison ele é formado em Educação Física, pós-graduado em Medicina Esportiva. Ele começou a carreira dele como professor da rede pública, depois se tornou personal trainer e hoje ele tem o próprio estúdio de treinamento. A Stephanie é formada em Publicidade e Propaganda, pós-graduada em Produção Audiovisual, atuou como gestora de comunicação dentro de empresas e também com produção e direção para a TV. Hoje se dedica ao lar. É bom destacar que os dois têm dois filhos incríveis, que é o Boaz e a Zoe. Então sejam bem-vindos, gente. Muito obrigada. E não são filhos, são clones. É o meu e o do Glenn. É exatamente igual. Mas a gente está muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, gente. Prazer enorme poder estar aqui. Obrigado a você que está assistindo. Sei que vai ser bem legal. Fica com a gente aí. Muito bom. O prazer é todo nosso. Muito obrigada. Vamos começar com a primeira pergunta. Vocês viveram a corte. Se eu não me engano, vocês foram o primeiro casal a casar em corte. Eu me sinto tão velha quando alguém fala isso. Mas não, é muito legal. Não, foi, a gente né? foi o terceiro. A gente foi o primeiro a começar, eu acho, a corte e o terceiro a casar. Porque tinha mais gente na fila. Éramos mais novinhos. Eram os mais novos da fila, então Demorou os mais mais velhos pra casaram. juntar dinheiro. Então, vocês viveram a corte. Vocês podem contar um pouquinho pra gente como foi? É, porque assim... Esse processo, né? Inclusive, os dois aqui, por muitos anos, vocês apresentaram um programa da Rica Play, né? Que fala justamente sobre corte. Então, esse assunto exala da vida de vocês. É algo que é um testemunho muito forte, né? Então, por isso que a gente pergunta. Como que foi esse processo? Porque, às vezes, muita gente conhece vocês, mas não sabe necessariamente da história, né? É verdade. Você quer falar? Você começa. Visto que foi você que começou toda essa... Não. Não, na verdade, foi uma coisa muito, muito interessante na época, porque hoje, no Sonho de Deus, quando a gente fala de corte, e não só no Sonho de Deus, eu acho que na própria internet, quando você vai buscar conteúdo, as coisas, você encontra muito mais coisa do que na época. Comigo começou, quando eu tinha uns 12 anos, eu li um livro a respeito disso, mas era um livro que tinha sido trazido dos Estados Unidos para cá. Então, e era a única coisa que eu tinha lido de corte na vida. Depois eu fiquei anos sem ouvir mais nada. Mas hoje a gente já vê uma cultura bem estabelecida, mas na época a gente enfrentou alguns olhares feios, né? Da família, das pessoas. Eu falei assim, sério que vocês vão fazer? Que é isso? É muito radical. Qualquer coisa que é diferente, as pessoas se opõem, né? Ainda mais se é uma coisa que talvez deixe elas desconfortáveis a respeito das suas próprias escolhas. Mas hoje a gente vê os frutos de tudo que a gente viveu lá atrás. E é muito, muito interessante. Parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo parece que faz uma eternidade. Pelo tanto que já mudou, né? Nós estamos casados há 12 anos, né? Então nós estamos falando aí de... Eu acho que faz 13. Esse ano acho que faz 13 já. Não, de casado nós fazemos 12. Sim, 12 casou em anos. 2013? Exatamente. Mais 12, 25. 25, viu? é verdade. Então, nós temos então faz 13 que a gente começou a corte. Ou seja, há 13 anos. Então bastante coisa, graças a Deus, já foi bem revelada. Eu nasci num lar que não era um lar católico, não era um lar cristão. Mas eu sempre tive um sonho de casar. E aí, quando eu me converti, lá pelos meus 16 anos, eu tava ouvindo... Eu lembro que eu trabalhava, eu acordava aos sábados, era das 8 às 8h15, tinha um programa que acontecia na Rede TV. E eu lembro que um dia eu ouvi o testemunho de uma pastora que ela falou assim, eu beijei o meu marido só no altar. E eu achei aquilo tão legal, para mim aquilo foi tão diferente, porque eu vinha de uma cultura onde beijar era algo normal. A primeira pessoa beijava, depois perguntava o nome. Era meio que isso, né? Não é uma coisa atual. E isso, aí, né? quando eu me converti, eu falei assim, cara, eu vou fazer isso também. Eu só vou dar o primeiro beijo na minha esposa no altar. E aí, depois de alguns anos, aproximadamente uns 4, 5 anos,
Aí a gente se encontrou e aí começou Aí a Stephanie tinha essa visão da corte já bem definida. E aí a minha vontade de beijar no altar com tudo que ela tinha aprendido sobre corte se juntou. E a vontade gente... do apóstolo L de algum maluco se Exatamente. dispor a ser o exemplo. E no ano que nós casamos, foram outros 3 casamentos Sim. que foram fruto da corte, Nossa. né? Que é a pastora Zelinda e o Eduardo, a profeta Camila e o Carlos Tadeu. Todos vieram de corte. Que da né? hora isso. Foi legal. Então vocês casaram tudo no mesmo ano, assim, né? Sim, A Camila em julho, a Sim. Zelinda em setembro, a gente em outubro. Olha Olha que só. legal. Foi Nossa, então esse mês que vocês fazem mais um Sim, ano outubro, de dia casado. dia 26 de Que outubro. legal. A gente vai fazer. E, Meu Deus. e como é que era na época? Porque, tipo, como vocês falaram, a própria família às vezes não aceitou muito, né? Como que foi no processo, tipo, de vivenciar isso? Porque era algo muito diferente, né? É que hoje eu já tenho milhões de argumentos a respeito disso. Como você falou, a gente já fez um programa sobre isso, então eu já falei tanto a respeito do fundamento da corte que hoje é muito óbvio. Mas as pessoas antes achavam estranho. Então eu lembro que eu sempre dou esse exemplo que a minha avó, falecida, que já tá com Jesus, mas quando ela ficou sabendo, ela falou assim: isso não dá certo, não. E não sei o quê. E tipo assim, a minha avó casou, né, há muitos anos atrás. Então, eu achei que pelo menos a minha avó ia achar uma boa ideia, né? Falar que bonitinho, que nem antigamente, né? Mas então, as pessoas da igreja, eu já tive líderes bem intencionados, porém que não entendiam a visão também quando eu tava lá na minha adolescência, porque essa ideia surgiu na minha cabeça com 12, falei, né? De 12, 13 anos, eu não lembro exatamente. Mas nessa fase. Então, aí eu compartilhava a ideia com as pessoas, mas até o povo da igreja não dava bola, não. Falava, não, Stephanie, eu escutei alguma vez, você tem que beijar logo, porque você é bebê. Por isso que você fica com essas loucuras na sua cabeça. Beija alguém logo, aí passa, entendeu? Aí você para com isso. Aí você tira essas ideias da sua cabeça, E não foi, né? e foi gente dentro da igreja que falou isso pra mim, entendeu? Nossa. Então, Misericórdia. O que foi legal, porque realmente, assim, a gente tinha pouco artigo científico publicado na área sobre o tema corte, né? A gente tinha Vocês meio que foram cobaias, né? Pra bem isso, assim, um cobaião. Mas o que nos protegeu foi a questão de viver a paternidade, viver a figura do apóstolo L nos ensinando, né? A gente se abriu para esse algo novo. A gente sabia, a gente não tinha dimensão do que iria se tornar o relacionamento de corte, como isso iria se tornar uma cultura, mas a gente tinha o cuidado de um pai. Foi nos orientando, foi nos ensinando, foi várias e várias vezes. Eu chegava e falava, tô subindo pela parede, o que eu faço? Vamos conversar, como é que a gente faz? As emoções vinham, a vontade do contato físico, do abraço vinha, mas você... os conflitos, né? E aí a gente aprendeu que para conseguir viver a corte, você precisa ser muito mais inteligente do que instintivo. Que foi assim a frase que norteou Legal. tudo. Seja inteligente e não instintivo. E uma coisa que eu ia ressaltar que você falou do apóstolo Hélio. Como eu disse, eu sou crente desde que eu nasci, mas ter uma pessoa, um líder que abraçou a ideia fez toda a diferença. Como eu falei, eu podia ter a vontade, mas ninguém nunca tinha falado, não, vamos, eu vou te ajudar, entendeu? E ele fez esse papel. Porque não foi um caminho tipo assim, jogou a gente na cova dos leões e agora se viram com os leões. Não, o apóstolo veio junto e falou, nós vamos... Tenho certeza que o apóstolo já tinha um nível de revelação sobre isso. E ele foi passando assim pra gente. E nós fomos aprendendo junto. Então, foi muito divertido. 12 anos hoje, depois de 12 anos. Como que esse testemunho de vocês, assim, na época, impactou os jovens que já estavam na igreja e que muitos podem ter julgado? Como que impactou os que já estavam e os que chegaram depois e falaram, tipo, nossa... Funciona mesmo, deu A maioria certo. corria da gente. A gente né? foi, tipo, o projeto beta. Né? A maioria corria, a maioria... Mas, quer ver uma coisa legal? Na época, eu me sinto muito velho de novo, mas a gente não tinha Instagram, né? Não tinha nenhuma das mídias, assim. A gente conversava pelo Messenger. Não era Eu e o Gleison mesmo. conversava pelo Messenger e pelo SMS, amor. Era SMS. isso. Só tinha isso na nossa época. Mas acho que tinha Orkut, sei lá. Mas... Enfim. Eu comecei a escrever um blog, porque eu, com a minha visão de comunicadora, eu falei, cara, ninguém não tem informação sobre isso na internet, não tem, né, pesquisava. Então eu falei assim, vou escrever num blog, enquanto a gente faz a corte, das experiências que a gente vai tendo,
pra, tipo, ser aquele diário de bordo, sabe? Mas o pessoal não No sabe o que é final, blog, é muito velho. É blog, então Fala. isso que eu ia falar. O blog é uma coisa... Né? Mas tem Isa, você você É tipo, sabe o que é um tipo blog? Não, Olha lá, sei aí. lá. Tipo, hoje você fala, eu vou fazer no Nossa. Instagram, vai fazer no Mais ou TikTok. É tipo um site, né? É, tipo um Daí site. você escrevia sua rotina, Era um assim, livro tipo, Não, eu o que eletrônico. acontecia. Eu escrevia coisas que eu aprendia com o que eu tava vivendo, Aham. entendeu? Então, eu sempre gostei de escrever. Então, eu fazia textos falando da experiência toda. Por exemplo, eu lembro que tinha uns assim, tipo, pare de beijar sapos. Aí eu falava assim, que na verdade, coisas, insights que eu tinha. Eu falava assim, às vezes a gente acha que se você beijar um monte de cara, você vai achar o cara certo. Né? Mas, na realidade, o sapo sempre vai ser sapo e o príncipe sempre vai ser príncipe. A gente só precisa perceber isso. Em vez de você ficar Legal. beijando o sapo, presta atenção em quem é o príncipe e vai direto nele, né? Então, tipo assim, aí falava da questão de como era de se proteger de você mesmo, né? De não criar situações que você fosse ficar vulnerável. Tipo assim, eu tenho um projeto, que nem quando você quer emagrecer. Você vai encher sua geladeira de doce? Não vai, porque você se propôs a não comer açúcar, né? Então, quando você tá fazendo corte, você não vai ficar sozinho com a pessoa num jantar romântico, num lugar que você não conhece ninguém, não. Você precisa se proteger de você mesmo. Se você estabeleceu que você não quer fazer aquilo, não se coloque na beirada do abismo. Então, eram uns textos assim, tá? Aí eu só lembro que... E eu cheguei pro apóstolo Érico com a ideia e falei pra ele, eu quero escrever um blog, mas assim, não pra publicar agora. Porque a minha cabeça assim, falou, vai que dá errado, vai que eu não consigo. Eu quero escrever. E depois que a gente casar, no dia que a gente casar e falar, ufa, deu certo, aí eu publico o blog. Eu vou só escrever. Ele, não, vamos indo publicando. Você vai me mandando o texto e eu vou autorizando. Aí, só que aí a nossa vida virou uma novela da vida real. Pois é. Porque o povo lia o blog, né? E aí... E queria saber o que vinha. o que vai ser Nossa, depois, que da entendeu? hora. As pessoas Que acompanhavam a gente Que na igreja, legal. a nossa rotina. É. Tipo, a gente sentava, a gente não andava de mão dada, a gente não fazia nada. É quase o podcast da época. Tipo, não, e aí... eu acho que tinha Facebook, sim. Porque aí eu lembro que eu comecei a postar. Eu postava no Facebook quando eu atualizava o blog. E aí começou a me seguir Facebook uma menina tinha, porque eu lá abri do o meu em Maranhão. 2005. Eu não lembro de onde ela era. Uma menina de longe, que chama Aline. Até hoje eu converso com ela. Eu tenho ela no meu Instagram. E ela casou de corte depois, também já tem Que filho. legal. Mas na época a gente era jovem. E ela começou a me acompanhar. Ela falou assim, nossa, eu achei muito legal que eu achei o blog de vocês, porque eu não acho outra coisa sobre isso e tal. Então, aí ficou tipo um monte de gente acompanhando. Alguns acompanhando e falando, ih, vai dar errado, quero só ver, né? Do recalque. E alguns torcendo pra dar certo. Então, o nosso casamento foi tipo um Tipo final aquele- de filme, aham. entendeu? Final de da hora, temporada. é. E assim, foi... Porque aí todo mundo veio, assim, pra ver. Hoje, o que a gente vê mais normal, que todo mundo fica esperando a hora do beijo, não sei o quê. No nosso, tinha uma tensão, assim, né? No ar. No Tinha uma ar, coisa tipo, assim. Todo meu mundo, pelo Deus. amor de Deus, eu não posso perder isso. Porque era aquela coisa de metade torcendo contra, metade torcendo a favor, né? Que da hora. Muito legal isso. Imagina só eles Foi muito... vivendo isso. Não, a igreja então. inteira, Meu tipo, Deus do respirava a nossa vida. Mas foi bem legal, assim. Foi Hoje, divertido pra caramba. hoje a gente vê que na época foi... Como foi algo, assim, a se desbravar, né? A gente ficava, assim, meio... Como é que eu vou te dizer? Sabendo se o que a gente estava fazendo era certo ou errado, se a gente estava sendo muito... Caxias, tipo assim, será que a gente não tá sendo muito rígido, muito duro? Mas, na verdade, assim, é aquela questão. Você tem que ser exatamente eficiente no nível de luz que você tem. consegue. Então, naquela época, a gente tinha um nível de luz e nós procuramos ser extremamente fiéis àquilo que a gente tinha como meta de vida e aquilo que a gente foi sendo ensinado. Hoje a gente sabe que algumas coisas que a gente viveu, algumas... A cor ficou mais light. mas É. você quer falar? É isso. Eu ia perguntar isso. Hoje sabia? ficou mais Eu tava com fácil, essa dúvida, cara. então, tipo, mais Hoje tá Será mais que é a mesma fácil. coisa? Acho que resume Não, isso. não sei se é tão fácil assim. É porque também... Tá mais fácil. Acho que sim. Graças a Deus Não, por só isso, né? Acho que tirar pode esse ser que peso ficou também. mais leve também, sabe? hoje, tipo, hoje você tem de ver tanta gente dando Mas certo. é mais, tipo assim, porque hoje tem mais informação? Sim. Talvez seja isso. Tem mais gente e que eu acho que fez. já se estabeleceu uma cultura. Então, as pessoas... como a Isa falou, acho que você vive isso de uma forma mais fluida, entendeu? Uhum. E não a tem corte, tanto assim, não pode. Não, tipo assim, não, É não uma pode. coisa mais Não, natural, Como a corte né? não é Todo um mundo já livro de sabe, todo mundo regras, já vive né? desse jeito. como a corte não é um livro de regras do pode, não pode, deve, não deve, não é isso. E várias pessoas em diferentes situações e momentos da vida fizeram,
Então, hoje a gente tem, por exemplo, como que é a corte para alguém que já foi casado? Como que é a corte para alguém tem exemplos de tudo, né? que já teve um relacionamento com aquela pessoa e quer consertar? Eram coisas que pra gente até então eram Tinha desconhecidas. informação científica. Então, hoje, assim, a gente tem muito mais artigos científicos publicados na área, artigos vivos, testemunhos, né? Uhum. Então, ficou mais fácil. Faça corte, que você tem muita Muito Hoje da tá hora. tranquilo. Muito da hora. Bem E foi revolucionário, né? Porque pensa, tipo, porque é diferente. E é o que a Stephanie falou, tipo, virou uma novela que as pessoas podiam, de fato, conhecer mais e saber que era algo, tipo assim, que dava pra tirar, tipo, uma diversão no meio, né? Então, tipo assim, você fazia essas questões do sábado, por exemplo, isso é legal. E vocês têm, tipo, uma lembrança marcante, tipo assim, alguma coisa que aconteceu no período de corte de vocês, ou então no dia do casamento, e que, tipo assim, que foi marcante pra vocês? Tem um monte. Cara, foram Pelo menos, a minha vários. memória é muito boa, sou a mesma coisa. Começa você. Não, pode Aí. falar. Eu acho que, assim, algo muito legal que eu lembro que aconteceu foi... Eu sou chorão, viu? De verdade. Eu sou bem cebolão. Então, assim, lembrar dessas histórias me fazem chorar. Então, se eu chorar, não sei se vai corta ou se deixa aí, mas, assim, eu sou bem cebolão. Mas eu lembro que uma das coisas, assim, que marcou, principalmente, foi quando a gente ganhou as alianças de que casamento. lindo. E a gente tava... Aí, eu tô chorando. Eu sou muito cebolão. A gente tava num retiro de jovens, né? E nesse retiro de jovens a gente tava lá assim. Eu lembro que a gente estabeleceu uma rotina de orações. A gente orava toda semana. A gente tirava um dia pra orar junto. E eu lembro que a gente tinha orado pelas alianças, né? Que é essa aqui que tá na mãozinha. Que legal. A gente tinha orado e a gente foi pro retiro e assim, Deus vai cuidar de cada detalhe. E Deus cuidou e aí no retiro a gente recebeu... Um casal chegou e falou, né, nós vamos. ofertar aliança Então, acho que de sim. você. Legal. Não, isso Essa foi uma das- aconteceu com muita frequência. Até hoje eu uso essa fase de exemplo, porque o que a gente orava, né? A gente decidiu casar, o apóstolo ele deu a data e tudo mais. Só que era um grande desafio. Eu tinha minha planilha, como sempre, eu já sabia o que ia gastar, mas o dinheiro eu não tinha. E aí a gente orava, né? E falava, Deus, essa semana, dentro do cronograma da Stephanie, a gente deveria ir lá olhar as alianças. Mas a gente não tem o dinheiro pra fazer isso, né? Então resolve isso. Deixaríamos por essa favor. questão na mesa do Senhor. Era tipo E aí assim, aparecia. faltava R$899 pra aliança. De uma aliança Tinha custava um 900. Mas ele... Era mais ou Mas menos. acontecia isso direto, os convites. Tipo assim, a gente orava e falava, nossa, essa semana a gente precisa de tanto pra mandar fazer os convites. Aí alguém mandava um dinheiro pro Gleison. Não sei o que, tô dando dinheiro pra você. E vinha exatamente a quantia que a gente tinha orado, Que que da a gente hora. precisava. Meu Deus, Então isso imagina. aconteceu Legal com isso, né? muita frequência. Agora, um outro ponto interessante foi de um lugar inédito, que eu acho que pra mim é o começo de tudo, porque a gente ficou 1 ano conversando, mas sem fazer corte. E também já sobre... A gente chamava de pré-corte. Se é que isso existe ainda, nem existe. Pré-corte. Mas é porque a gente ficou conversando, mas o apóstolo Cristiano tinha falado pro Gleice, não é pra você se declarar, não é pra você fazer nada, porque você ainda tem que se estabilizar no trabalho. E eu quero ver se você realmente vai continuar gostando dela, até você falar. E ele pediu 1 ano. Eu não sabia desse 1 ano, soube só depois que ele passou. Então você só percebeu, eu tava tipo, vendo esse que cara eu tá vi se que aproximando. ele tava abrindo a porta do carro, ele tava conversando mais com ele. Eu já saquei, tipo, no segundo dia eu já falei, eu acho, pelo menos. E aí falei com a Camila falou, e você? O que você acha? Eu falei, eu acho nada, tô quieta, não tava atrás de ninguém, mas vamos indo. Então eles foram acompanhando a gente nessa coisa. E no dia, depois de 1 ano dessa conversa, no dia que o apóstolo ele liberou a gente pra sair, chamou o Gleison, né? E aí falou pra ele, agora você pode chamar ela pra sair e propor se ela quer fazer corte com você. E aí ele me mandou mensagem e falou, a gente, né, marcou, ia levar você pra sair, não sei o que, onde você quer ir? Aí eu, como toda boa mulher, falei, não sei, né, qualquer um. Onde você quer ir? Onde você quer? Joga a bola de... Aí ele pegou depois, não sei se no mesmo dia, depois ele falou assim, vou te levar num lugar inédito. Só que na hora que eu falei, não sei,
na minha cabeça, por educação, óbvio. Tipo assim, ele que vai me levar, ele que vai pagar, eu vou escolher, não. Mas aí eu falei, qualquer lugar. Mas aí na minha cabeça, na hora, eu só pensei, assim, eu falei assim, eu queria ir num lugar que a gente nunca tivesse ido antes, porque a gente saía como amigo com a galera, né? O que a Steph tá esquecendo de dizer também é que na época a gente fazia uns jejum loucão, assim, umas coisas meio doidas. Não, mas esse E é a muito Stephanie, específico, e essa a parte. Stephanie tava num jejum de não sair, Nossa, né? gente, Nossa. ela é Ela muito tava, crente, e mas é assim, muito crente. eu falei, o Kiko falou comigo no domingo. E aí ele me chamou no domingo e falou, olha, eu acho que chama a Stephanie e tal. E aí, beleza, no domingo ele falou, na segunda-feira eu em casa eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, onde eu levo? A gente já era amigo, então a gente já tinha ido a alguns lugares, assim, junto com a galera. E aí, nesse dia, Deus me falou, leve ela em um lugar inédito. E Então aí eu volta ouvi... pra parte da minha história. Que aí, Isso. quando eu respondi pra ele que ele podia saber, eu pensei que iria ir num lugar que a gente nunca tivesse ido antes. Foi só o que eu pensei. Aí depois ele respondeu e falou assim, então eu vou te levar num lugar inédito. E aí que surgiu a Aí fala nasceu. do lugar inédito. Porque tinha... Aí depois Deus começou a falar comigo que isso não era só uma coincidência, mas era uma marca no nosso relacionamento. Porque onde a gente tava indo era um lugar que ninguém tinha ido antes. Entendeu? Então era um lugar inédito, o relacionamento em si. E aí... Eu acho que é um dos mais legais também. Que da hora. E onde foi esse lugar? Existe ainda? Esse lugar Mas- fechou, você acredita? Sério? Não existe mais. Esse lugar e a gente só fechou. foi lá essa vez. A gente nunca mais foi. E era A um gente foi em lugar, vários e era um nunca lugar Mas era de... assim, pizza, mais. hambúrguer, era o A quê? gente foi almoçar. Era um restaurante com, Uma tipo, Toscana, chamava Toscana. Era é. lá perto do shopping. Ai, que legal. E era um tinham restaurante. vários... Que Não, doideira. porque um lugar inédito. Não, pensa. Onde é esse Não, lugar? então, e foi tão inédito que a gente só foi nessa vez. Nunca mais Se tivesse aberto, talvez teria uma foto lá. Aqui casaram o Gleice e Stephanie. Não, Primeiro casal da corte do planeta E Terra. foi um jantar, foi um almoço muito engraçado, porque a gente tinha passado um ano, um sabendo que gostava do outro. Tipo assim, o Gleison não tinha certeza, porque eu não dava mole, entendeu? Eu ficava ali, volta e meia. Eu segurava a onda, mas assim, eu Mas sabia eu- que ele tava gostando de mim, eu sabia que ele já tinha. Eu só não sabia por que ele ainda não tinha resolvido a vida, né? Mas eu tava ali, esperando no Senhor. E ele. Só que então a gente tava acostumado a conversar como amigo, ignorando o elefante na sala, entendeu? A gente conversava e não falava desse assunto. A gente conversava e não falava. Tipo assim, falava de todas Só que as daí outras nesse coisas. dia vocês tiveram Então, que aí, falar, nesse dia, né? você, tipo assim, pensa na vergonha. Duas pessoas, a gente conversava o dia Nossa. inteiro. A gente era bem amigo até desde antes. Só que aí, nesse dia, eu lembro só de lembrar, eu já fico roxa. Porque eu tava com muita vergonha. da hora. Mas E eu muita chamei vergonha. motorista particular que pegou a gente na porta, deixou a gente na porta, né? Que foi de ônibus que a gente Foi de ônibus, eu não lembro. Foi de verdade. ônibus. Nossa, Chamei vocês motorista vocês foram de ônibus. Foi de ônibus. Não, e a gente, Cara, porque a gente não tava é pecado acostumado. andar de ônibus. Não, a gente tava acostumado a Engraçado. andar. Ele às vezes me buscava na faculdade, nessa época que a gente... Porque o AP deixava, né? Tipo assim, eu estudava na Anguera. Ele ia de bicicleta, me pegava E na foi faculdade. um almoço, né? Não foi jantar. Não, foi um almoço. Então a gente tava acostumado a andar, a fazer as coisas tudo de boa, assim, porque a gente era amigo. E aí, só que a gente não falava desse assunto. Era Aham. muito manobrático, às vezes você tem que fazer de conversar. Você queria muito falar do assunto, mas não falava, a gente foi obediente. Foi. Até o último. No dia, vocês devem ter chegado. Não, tipo, no dia, falado, imagina o Ai, silêncio nossa. que às E aí? vezes, tipo, Então, não, aí na hora, Oi, tipo, assim, você tudo não sabe por bem? onde você começa a conversa. Porque assim, já teve muita conversa sem palavras antes, entendeu? Já tem muito assunto acumulado. Mas aí também, depois que a gente começou a conversar, aí o Gleice, uma semana depois, ele já, não, mas quantos filhos você quer ter? Eu falei, calma, vamos com calma. Da hora. Legal isso. só um bacana. minutinho, né? Foi muito divertido. Isso foi... Cara, muito engraçado essas histórias, né? Eu não sabia dessa parte do lugar inédito. Eu só sabia que tinha sido Eu uma também conversa com você. É. Muito legal. E nessa fase vocês, tipo, que nem você falou, vocês já eram da mesma galera ali e vocês serviam na casa, né? Tipo, como que foi a juventude de vocês, tipo, servindo e tal? Nossa juventude já foi. Que isso? Eu lembro como se fosse ontem. Não, assim, na época nós tínhamos um grupo de jovens bem menor. Tipo, 4 pessoas. Literalmente Não, não era 4 nada A isso. pessoas. Sheila, Era quando eu, veio aqui, ela eu. falou. Era Era eu, Gleice, a Sheila e o Aham, Alessandro. Eram os jovens da igreja. Então, falou. era um grupo de jovens menor, assim. Aí depois foram chegando alguns que eram, assim, bem mais velhos do que a gente, né? Que já E tinha uns bem mais novos É, também. uns bem mais novos. Então a gente meio que era ali um meio termo, Uma não era nem... miscelânea.
a gente não tava começando a vida, mas também não tava tão no começo assim. Então não era nem um teen, nem muito jovem. Mas a gente era bem... mesmo com poucos jovens, a gente sempre teve bastante atividade, né? Mas Estava isso sempre de juventude, envolvido. uma das coisas que eu, particularmente, eu agradeço demais ao cuidado de Deus na minha vida, é que eu posso dizer que a minha juventude inteira, e não que eu seja velho, eu só tenho 37 anos, eu ainda sou super jovem, mas nessa fase da vida, uma das coisas que eu me orgulho demais pelo cuidado de Deus foi de ter servido de tempo integral na igreja. Eu conheci o Gleison, eu cheguei na igreja, eu tinha 18 anos. Fui professor de escola dominical. Sério? Dominical, nem tem mais. Não era Escola culto, dominical, Não era matinal. cultinho, né? E ele era, como tinham poucos jovens e adolescentes na igreja, então ele juntava tudo que era jovem, adolescente e qualquer coisa que não fosse criança nem adulto e ficava nessa linha do Gleison. Né? E aí o Gleison dava aula. E aí eu lembro que eu não queria ir pra sala dos adultos porque eu tinha acabado de fazer 18 anos e com 18 você ia pra sala. Aí eu pedi pra ficar na sala dos jovens, porque, tipo assim, só tinha velho na outra e eu queria ficar... Aí eu falei, posso ficar um pouco aqui só porque eu acabei de chegar e tal. E as minhas duas irmãs ficavam também, né, que elas são mais novas. Aí eu vi que o Gleison me deu aula. Eu contei esse disso pro Boaz e deu um nó na cabeça dele. Falei, sabia que seu pai já deu aula pra mim na escolinha da igreja? Gente, e era assim, e foi muito legal porque como eram poucos jovens, assim, cara, a gente era muito intenso, então a gente tava em... A gente fazia intercessão. Tudo, a gente fazia intercessão, a gente tava no culto de jovens, a gente tava ajudando no culto das mulheres, a gente tava ajudando no culto dos homens, a gente tava no culto dos idosos, a gente tava limpando. Panfleto na faculdade. Então foi... A nossa juventude, assim, e também o começo do casamento, né, principalmente até a chegada dos filhos, foi assim, de extremo serviço mesmo no corpo, de estando na igreja, estando na casa, bati, né, não pode, inglês, de estando nos cultos, então... aproveitamos muito bem essa fase da juventude, onde só tem você e você mesmo, né? E temos bastante história, assim, com Deus, os retiros. É muito legal, muito gostoso poder olhar. Qual que foi, assim, pra vocês? Vocês falaram que vocês passaram a juventude servindo e tal. Qual que foi a maior alegria e o maior desafio de vocês nesse tempo? Entre conciliar a vida social e aqui a igreja e a galera e tal, entendeu? Eu acho que as duas coisas, pra mim, estão no mesmo dia. O maior desafio e a maior alegria, que foi quando eu fui chamada pro ministério, quando eu fui reconhecida pastora, porque pra mim, tipo assim, Deus estava falando comigo há alguns tempo atrás. Era uma coisa que eu nunca imaginava ser na minha vida. Eu venho de uma igreja mais tradicional, então mulher não é pastora, não tem Isso essa foi história. super nova, né? Eu tinha quantos anos? 22, a gente casou com 23. Nossa. Eu tinha acabado de ser consagrada E daí aí naquela semana o apóstolo liberou ele pra falar comigo. Então, tipo assim, entendeu? Foi Ele uma já onda, era evangelista. assim, de Ele coisa. já tinha sido consagrado com quantos? Ele Eu fui foi consagrado com 21. Sério? E aí ele tem Meu 2 Deus, anos a mais na que minha eu. idade, novo. cara. Que loucura. Meu Deus. Então, exatamente, é muito novo. É muito novo. Se aquilo não passava na minha cabeça nem depois de quando eu fosse mais velha, e menos ainda naquela fase. E aí, eu sei que eu sempre soube que eu ia ser crente pro resto da vida. Porque eu acho que a gente chega uma época, você já sabe. Você sente, né? Você já sabe, falou, não vou, eu entendi isso, o que eu quero, acabou. Mas eu não tinha isso na minha cabeça. Aí, nesse jejum que eu tava fazendo lá, de ficar sem sair e tudo mais, foi antes de algum retiro de jovens que ia ter. Porque eu tava me preparando pro retiro e tal, e jejuando e anotando as palavras. E Deus começou a falar comigo sobre ministério. Ele falou 3 coisas que você precisa saber antes do ministério. E me deu uma passagem na Bíblia. E todo dia que eu ia orar, voltava aquela passagem. E eu escrevendo, tipo, uma pregação pra mim mesmo. Só que eu não sabia, que não liguei uma coisa a outra. Ele tava falando, eu achei que ele queria falar aquilo com alguém. E eu tô anotando. Então, quando a gente chegou no retiro, aí o apóstolo me chamou. Então, foi a maior alegria. Porque, assim, de repente, quando o apóstolo falou assim, Deus me disse pra te reconhecer pastora, eu falei assim, nossa, é exatamente isso que ia acontecer. Deus estava me falando, entendeu? Juntou todos os sinais que eu não tinha prestado atenção. Então eu fiquei muito Tudo fez eufórica. sentido, Aí ele né? falou assim, mas
pensa. Tipo assim, aquele tumulto de coisa que tava acontecendo, profético rolando, ele falando comigo no A canto. Stephanie foi consagrada daquele pastora ao molho de azeitona, Não, eu tinha lavagem, tinha vinho, lavagem de tinha barro. pé, barro. Tinha um Foi profeta que chamava Sério? Valdir, que ele era muito O fora da Alex caixa. falou dele. E o Valdir, ele tinha esses negócios, ele ia no retiro. Você já sabe que fim de retiro sempre é meio bagunçado. Uhum. Então eu É. pensava, o fim de retiro, tinha um profeta fora da caixa. Então ele tinha mandado a gente passar barro no rosto, tinha jogado suco de uva na nossa cabeça, tinha ungido o nosso pé. Então tava toda aquela meleca. E aí o apóstolo me chamou. E no canto, assim, tava rolando todo o reverberho, ele falando comigo assim, então Deus mandou isso aqui, não sei o que, não sei o que. E ele falou, só que você pensa antes de falar sim, porque se você falar sim, é pra sempre. Eu lembro que ele falou, né, comigo, eu falei, você pensa como? Não, brincadeira. Mas aí, na hora, eu tinha certeza que eu tinha que falar sim, por conta que, tipo assim, meio que meu olho abriu, eu falei, Juntou tá, é os isso que pontos. Deus tá Já falando. era uma coisa que estava já tava acontecendo, tentando Deus estava me- produzindo em você. Então Uhum. foi só o fechamento do negócio. Então eu fiquei muito feliz de entender que você tá assim exatamente onde Deus queria que você estivesse. Aham. Só que ao mesmo tempo, no dia seguinte, nada, uma hora depois, nem isso. Caiu a ficha. Não, após ele falou assim: então você vai pregar hoje no domingo à noite. A gente tava no Nossa. retiro de manhã. Eu tinha 22 anos. Caramba, Eu nunca sério? tinha subido num púlpito pra pregar na vida. E ele falou. Então ali já começou o Aí pavor, você- o pânico, o Nossa, medo e tudo. eu acho que tá no YouTube essa pregação, tá? Tá, Eu já então, vi, se vocês então. assistiram a minha pregação na Nossa, cidade, gente, que eu era loucura. maluca, eu olho. Eu era falo maluca. assim, não, porque depois de um tempo você vai adquirindo alguns filtros, né, da maturidade. Aham. Mas eu falava exatamente o que eu tinha ouvido e exatamente o que eu achava sobre aquilo. Então, tipo assim, é muito engraçado você ver as Que pregações. loucura. Eu vou pegar Tem uma pra pregação que eu assistir. coloquei Eu quero assim, assistir. como um plano pra mudar o mundo. Tipo, aquele pique Ela, cérebro. ela colocou na apresentação Eu de jurava slide que, o tipo pique assim, cérebro. aquilo na pregação. Nossa, totalmente. Mas enfim. Muito da hora. Então, pra mim, o maior desafio e a maior alegria Meu foi Deus. ser reconhecida ao ministério, porque eu tinha certeza que eu não tinha a menor qualificação pra isso. É uma mistura, né? E em cada momento da vida, em cada momento do ministério, eu como fui consagrado também bem novo, né? Com 21, você tá aprendendo da vida ainda, junto com aprendendo da vida. Você tem que aprender a... Você tem que ensinar Você da não vida sabe pros nem cuidar de outros. você, você tem que então, Tem que cuidar dos outros. E aí eu lembro que logo eu fui colocado como líder de jovens e acho que o grande desafio era em ser preciso em ouvir aquilo que Deus tem para essa geração, sabe? Em não contaminar, não poluir o que Deus queria falar. E esse é o grande desafio, né? Porque você pegava pessoas jovens de diferentes histórias, de diferentes culturas, com vários objetivos na vida, uns querendo mais, uns que chegavam, mergulhava e era facinho de você enturmar, outros que Você chegavam... tinha que ir buscar na casa, ele Outros, ganhou o Michael. é. Aí você foi buscar o Michael na casa O dele. Michael? Né? Cara, Ele chegou na igreja, aí ele sumia. Não vinha mais. o Michael, ele sempre Eu vou fala aí na desse sua papo, casa. mas foi a Tô única indo aí vez... buscar você. Foi a única vez que, assim, que Deus falou, vai na casa de alguém. E eu fui na casa dele e falei, cara, nós estamos te esperando na igreja hoje. Então, assim, acho que esse era um grande desafio, assim, sabe? O que eu estou fazendo é aquilo que Deus quer. Porque, infelizmente, o que hoje a gente acaba vendo muitas vezes... pessoas com boas intenções reproduzindo o que acontece em outras igrejas sem que aquilo fosse uma direção de Deus, Sim. né? Porque aquela igreja de jovem é legal, faz isso, eu vou fazer também. E, né? Isso não quer dizer que a gente acertou a vida inteira. Não, eu errei. Mas pelo menos Né? a gente foi original. A gente foi original, foi original. Sem copiar o dos outros. Sem copiar, colocando A gente errou o originalmente. nosso logo. Mas eu acho que assim, não numa perspectiva de fim, como se o nosso ministério tivesse acabado, mas exatamente durante o tempo que nós estávamos mais diretamente envolvidos com jovens e adolescentes, a minha preocupação sempre foi: estou fazendo o que Deus quer que seja feito e não o que o Gleison quer fazer. Essa sempre foi o meu desafio. A obediência, né? É mais importante do que Obedecer a o voz de resultado Deus. em si. Porque se Exatamente. você obedece, mas às vezes não dá tanto certo. Mas pelo menos você obedeceu. É, melhor Então, Às vezes o obedecer. propósito era só esse, né? É.
tem esse Era- lado da obediência. Era só o também, né? caminho, né? Que nem o Karate Kid, né? Então, às vezes, o propósito era só pintar a cerca mesmo, pra você aprender o movimento, não era pra você já estar ali. Aham. E o que mais marcou vocês nessa fase de liderança de jovens? Você depois virou líder de jovens também, Stephanie? Eu virei por adjunto, né? Ah, Aí então. o Gleison, quando a gente casou, ele já era líder de jovens. Aí você então, entrou no aí pacote, né? Aí eu Aham. fui automaticamente Sabe- promovida a líder de jovens. Sabe o que mais? É olhar hoje e ver vocês, sabe? Aham. Agora Ah, eu vou chorar. Cara, de verdade, Mas hoje é assim a verdade. gente olha e lógico que isso não foi, né? Não foi um trabalho de Gleison e Stephanie. Isso foi um trabalho de pastora Zelinda, apóstolo L, com certeza. A gente só foi um braço, um dedinho ali, né? Desse pessoal todo. Mas houveram muitos ministros que construíram, que trabalharam para hoje. Mas hoje o que a gente vê, principalmente hoje em se tratando aqui da casa do Ministério Sonho de Deus, é uma juventude madura, uma juventude forte, uma juventude profética, uma juventude evangelística, uma juventude que está na política, uma juventude que está nos esportes, uma juventude que tá governando cada um no seu, na sua área. Então, assim, valeu a pena, né? E eram coisas, eu olho pra trás às vezes também, eu penso assim, a gente vivia tudo isso, só que em formato de semente. A gente tinha a intercessão, né, que a gente vinha depois da intercessão de sexta-feira, a gente juntava. Era 4, 5. Aí a gente fazia ato profético, tinha uma balada aqui perto, aí a gente uma vez rodeou a balada, declarando que não ia ter Nossa. mais. E de fato, deu um tempo, ela fechou, e a gente ficou assim, nossa, como, né? Então, mas assim, era 4, 5. Acabava a intercessão às sextas-feiras, Aí a era gente lá. continuava aqui com a intercessão Aí dos a gente pegava a jovens bandeira e ia. e fazia- ficava orando. achando a gente se sentia Pô, isso era muito muito Superman, legal. né? Sério, Cara, mas assim, aí o Superman. negócio do painel governo. Hoje Sentia tem um Superman. painel governo. Na época, eu lembro que a gente chamou a minha tia, que na época trabalhava na Câmara dos Vereadores, e a gente Pra falou, a fazer o- gente queria aprender mais sobre política, você pode ensinar a gente? Aí eu lembro que sentava no templo menor, na mesinha, era ela e mais 4, entendeu? E ela ia explicando as coisas, a gente ia tirando dúvida. Então, eram coisas que, tipo assim, a gente É. viveu no Na formato época eram semente, pequenos, né? É. Mas eu acredito que não era algo profético, porque Deus estava gerando coisas que hoje não tem nada a ver com a gente. Tipo assim, a gente nem chegou a cuidar do painel política, nem nada, entendeu? Mas Deus já tem um desenho. E a gente, quando você se submete a viver a vontade dele, seu coração tá alinhado, meio que você vai entrando no desenho independente, né, da sua capacitação. A gente foi chamado por Deus para um momento específico, para uma fase que foi uma fase de ir, era uma fase onde a igreja vivia um momento diferente, estava entrando numa pegada diferente, então Deus nos usou para começar aquilo que hoje, né, principalmente nessa área de jovens e adolescentes, que outros hoje, né, estão construindo, estão dando sequência, porque o próprio Jesus, ele diz na palavra nele, né, continuai o meu gozo, continuai o meu gozo, continuai a minha alegria, continuai o meu trabalho, não é que a obra de Jesus foi inacabada. Não é que a obra de Jesus na cruz, ela foi perfeita e foi fiel e ela decretou algo, né? E ele nos deixou a ordem de continuem a manifestar aquilo que eu fiz na cruz, que é restaurar a vida do homem. E então durante um tempo, a gente foi um dedo disso, daquilo que Deus tinha produzido. Então, isso que nos deixa alegre, é ver vocês hoje. Legal. E o que a Stephanie falou sobre as sementes, eu acho isso legal, porque eu tenho memórias de vocês dois, assim, bem precisas, assim, desse tempo que eu tô aqui no sonho. Porque, olha que engraçado. Você chegou molequinho também, né? Eu cheguei pequenininho aqui, cara. O Gleison já me conhecia antes de Uma vez eu ser fui daqui. pregar lá na igreja, o Rafa sentado na primeira fila brincando com um fui esse bendito dia, eu acho aviãozinho. também, um bendito Você foi? aviãozinho. Eu acho que eu Você tava. tava? Nossa. Eu Nós lembro da távamos. igreja. Eu lembro da igreja lá de Então. Tremembé. Nós Eu não lembro o fomos que eu fui fazer lá, mas eu, eu lembro. Era a você- igreja que era antes do Eu sonho. acho que eu tava só de galera que vai junto, né? Se você ia pregar, a gente ia. Tinha. Era minha, Cara, o Pimenta pequenininho, Pimenta... Ele então. tava brincando com o 2012, aviãozinho. você tinha quantos anos? Nossa, tinha Uns 6 8 anos. 8 Aí, ó, anos, pensa, cara. tamo indo Então, pro rasco. eu vim pra cá em final de 2013. Foi o que a gente veio aqui pro sonho. Aí é o primeiro dia que eu vim aqui nos Teens, eu tinha 10 anos.
Foi uma aula que a Stephanie que deu Eu aula. ia falar isso, eu falei, nossa, eu vejo os teens hoje, conferência com 100 adolescentes, tinha 8, 10, quando ia muito, tinha 10 adolescentes numa mesa, assim, eu dava aula. Era muito A minha primeira aula dos teens aqui foi a Stephanie minhas que deu, aulas e o Michael foi o favoritas do auxiliar. infantil. Minhas aulas favoritas do infantil sempre eram do tio Gleison. Sempre Aí, ó, foram. tio Gleison. Tio Gleison, não tem como falar. Mas são memórias engraçadas, assim, né? Porque é o que vocês falaram, tipo, eram sementes. Nossa, E muito. outra coisa que eu tenho muito, muito especial, assim, é porque vocês também iniciaram muita coisa. Então, tipo, vocês foram pioneiros. Uma parte aqui do roteiro, justamente, a gente fala sobre isso, né? Sobre você ser pioneiro, às vezes, né? Como vocês foram em uma estação, iniciaram muita coisa. A Stephanie, eu lembro, quando a gente tava aqui junto, a gente foi começar o raio-x. Aí o mineiro não podia, lembra? Também. E aí a Stephanie falou pra mim, Senta amiga, aqui só pra apresenta eu treinar, comigo. porque tinha que fazer o piloto, né? Nossa, eu fui horrível Foi muito na gravação. engraçado. Porque eu era muito tímido, mas, cara, como... Não, aí você vê a pessoa hoje fazendo, apresentando o programa, você não acredita, né? Entendeu? Mas aquilo desbloqueou algo, entendeu? Eu sei disso. Então, começaram muita coisa... A própria TV Rica, a gente começou a gravar os programas da corte na minha casa. Porque não tinha estúdio ainda. Não tinha recurso ainda, né? Pra montar o estúdio. E aí eu falei pra Pê, eu posso pintar uma parede preta na minha casa e a gente começa a gravar lá? Porque eu tinha um quarto a mais, né? A gente já era casado, não tinha filho. Aí ele falou, pode. Aí era uma parede preta e um TNT E um sonho. E foi isso, os vídeos estão lá até hoje. Legal. Mas, entendeu? Então, iniciaram muita coisa nova. E que hoje a gente colhe dos frutos de tudo Sim. isso. Hoje, né? Achei que você ia falar mesmo. Sim. E o que foi... Tem um aprendizado, assim, que vocês mais tiraram? Eu digo assim, porque eu hoje, por exemplo, tipo assim, eu dou meu sangue pela igreja, entende? Porque, assim, eu tô aqui todo dia, eu tô aqui fazendo as coisas todo dia e tal. Mas eu gosto disso porque eu sei que é a força da juventude que Deus me deu. Então, tipo assim, eu vou gastar da forma que eu puder. E assim, qual aprendizado que vocês tiraram dessa fase de vocês? Dessa estação? Pra mim, eu acho que quando eu penso assim nessa questão que você falou, né, de viver dentro da igreja, sei exatamente qual é essa sensação. E aí eu acho que chegam alguns momentos que você olha pra fora, você tá na faculdade, tá? Eu lembro claramente dos dias de sexta-feira. Sexta-feira eu já trabalhava, eu fazia faculdade e a gente tinha acabado de casar, eu acho. Eu tava ainda terminando o último semestre, o último ano da faculdade. E aí eu trabalhava e aí a gente tinha que vir pra intercessão. Aí eu saía da faculdade sexta-feira, perto de 9 horas, eu falava, cara, todo mundo ou vai sair pra curtir ou vai pra casa dormir. O que eu vou fazer na igreja essa hora? Batia aquela canseira. Mas aí, ao mesmo tempo, quando eu tava no ônibus e vindo, e aí eu falava assim, cara... Aí eu pensava a mesma frase, só que de outro jeito. Eu falo, cara, a maioria das pessoas hoje ou vai curtir ou vai dormir. Eu tô indo fazer uma coisa muito importante, entendeu? Tipo, eu tô indo mudar o mundo. Eu tô indo transformar a atmosfera. Então, era essa coisa de... Ao mesmo tempo que você... Não é que nós não escolhemos, nós somos escolhidos. Então, é uma coisa que não adianta você querer, ou às vezes olhar pro lado e falar, mas o ímpio é melhor. Mas não sei o quê. Você não vai ser feliz em outro lugar, porque não existe. Uma vez que seus olhos se abrem, não existe isso, entendeu? Então, às vezes, dá essa balanceada, porque você fala, nossa, tô ficando muito cansado. Ou não sei o quê. Eu lembro um dia que eu falei assim, eu não vou fazer nada nesse fim de semana. Eu não vou, porque era todo fim de semana, era compromisso de cedo à noite, né? Na igreja, aí é teens, é day out, é não sei o quê, nanana. E aí eu falei, eu não vou fazer nada, eu tô cansada, eu preciso descansar. Aí eu lembro que eu cancelei tudo, eu avisei que eu não ia nos negócios e tal, ajeitei. Aí eu cheguei em casa e falei assim, gente, que vazio, que coisa horrível é viver pra viver. O que eu vou fazer? nada. Não consigo. Não consigo, eu simplesmente não consigo ficar aqui o dia inteiro, eu lembro. Então, pra mim, Quantas vezes eu já fiz isso? não é? Eu Então, falo assim, nossa, eu não queria tô ir. Daí, tipo, cansada. eu vou. Nossa, que bom que eu vim, porque se eu não tivesse vindo, o que eu ia ficar fazendo em casa? O que eu ia? Então, acho que bate, às vezes, que eu posso tirar de lição é que essa época é isso. Tem momentos que a gente vai ter que afastar, né? Que nem depois de filho. Próprio depois que a gente casa, você já tem que balancear um pouco mais, mas é pouca coisa. Se o seu marido, se você casar direito, né? E a pessoa estiver indo na mesma direção que você, porque teve amigos nossos que não aconteceu isso. Que era gente parça que tava ali do lado, casou, já era. Porque aí a esposa não tava na mesma pegada. Então, mas se...
E aí depois os filhos e tudo mais. Mas enquanto você pode, é tudo de bom. Porque aí você olha pra trás, hoje a gente olha pra trás e fala assim, nossa, olha o quanto de coisa legal que eu participei. Não que eu fiz, mas tipo assim, que eu participei da história da construção disso. E a gente só tem 30 anos. Eu acho que eu consigo ver isso hoje, né? Depois de praticamente 20 anos de liderança de jovens, de uma vida toda disponível ao reino. Hoje eu consigo ver a questão geracional, né? Na época era muito mais uma questão de obediência, de entender que o meu lugar é ali. Mas eu acho que quando você é jovem, que nem vocês que estão nesse momento da vida de vocês, né? Quem está nos assistindo, a plateia aqui presente, é a questão de entender que a nossa vida, ela tem que ter sempre uma visão de eternidade. De que eu não posso passar por tempos determinados da minha vida sem pensar numa próxima estação, numa próxima geração. O que eu estou deixando? Então, hoje eu penso assim, eu falo, cara, quando meu filho chegar na época de adolescente, que eu falar para ele, filho, agora é da época do retiro, não vai em determinada festa de amigo da escola. Pô, pai, mas por quê? Filho, deixa eu te explicar por quê. Então, eu vejo que hoje, para conversar com o meu filho sobre a importância dele estar no corpo, dele estar na igreja, dele estar servindo ali, é uma questão de geração. Então, de eternidade, de você saber que a sua juventude, os seus 15 aos 30 anos, ele só vai vir uma vez. Passou. E que você tem a oportunidade de pegar esse momento da sua vida, que é um momento onde eu tô batendo de novo, que é um momento que você tem a oportunidade de construir algo diferente, que é estar mais tempo fisicamente, de ter mais força, mais juventude, de dormir tarde, acordar cedo para as coisas do reino, e falar, cara, eu gastei os meus dias com isso. Eu gastei os meus dias com algo que é eterno. Porque é frustrante, cara, você olhar para a sua vida, você chegar nos seus 30 anos, olhar e falar, cara, o que eu fiz dos meus 15 aos meus 30? O que eu produzi para as próximas gerações? O que eu produzi? Não produzi nada. Eu gastei os meus dias em bar, gastei os meus dias com um namoro aqui, um namoro ali, gastei os meus dias mudando de emprego à torta e direito. Diferente de quando, principalmente, os jovens dessa casa, que tem esse entendimento de que eu tô com 15, 16, tô com 14, tô aqui numa noite de quinta-feira gravando um programa, ouvindo dois velhos falando. O que eu tô fazendo? Então, eu acho que hoje eu consigo enxergar isso. Quando eu tinha essa idade, era uma disposição em servir. E muitas vezes o que a gente precisa é não querer entender o processo, é obedecer e ter a disposição em servir. Saber que é o melhor lugar pra você estar. Isso eu tinha também essa clareza. De tipo assim, não importa se vai dar certo ou se vai dar errado, se vai ser super produtivo ou não. Mas entre os lugares que existem pra eu estar, é o melhor lugar que eu opções que eu tenho, né? É o melhor. E eu saquei, e sempre vale a pena, né? Eu saquei cedo que eu não era igual a todo mundo, sabe? E essa coisa da mãe falar, você não é todo mundo. Eu lembro que eu chegava, a gente tava fazendo corte, aí eu tinha que resolver os BO da corte, porque dá BO, tipo assim, não é briga, mas tipo, tem os desentendimentos, tem os desacordos, as coisas. E aí eu vindo com a faculdade, pensando nas coisas do ministério, pensando em tudo que eu tinha que resolver. E aí eu olhei e falei assim, gente, olha a minha idade. Qualquer pessoa na minha idade não teria esse tipo de preocupação na cabeça, entendeu? Tipo assim, as pessoas se preocupam com coisas tão menores. E aí eu falei, mas... Aí eu lembro que eu falei assim, nessa hora eu tava até meio brava com Deus, deu minhas conversas, eu falei assim, nossa, por que eu tenho que lidar com tudo isso? Eu sou muito jovem, eu sou muito nova pra ter tudo isso de problema, dessa gravidade, né? Tipo assim, porque os meus problemas da corte não era só um problema que nem de namorado. Como eu falei, tinha toda uma pressão em cima, né? Os olhos na gente, então eu não podia errar, assim, podia, mas assim... eu tinha muita gente esperando o resultado. Então, eu lembro que nos últimos 30 dias de corte, eu lembro que eu falei pros jovens tudo entrar em intercessão. Porque vinha na minha cabeça setas específicas, assim, vocês não vão conseguir. Um dia antes, você vai beijar o Gleice e vai botar tudo a perder. Vinha setas direcionadas na minha cabeça. Não foi. Mas eu falei, aí eu lembro que eu olhei, aí eu peguei, eu lembro no meio da rua, eu falei assim, sai da minha cabeça, Satanás, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Então era uma coisa muito assim. Então aí eu lembro que eu brigando com Deus, eu falei assim, Deus,
qualquer pessoa da minha idade não tem esse tipo de problema. E não sei o quê. Nananana. E aí, o máximo que você se preocupa é com a prova da faculdade. E eu aqui com tudo isso na minha cabeça, pensando em ministério, pensando em corte. Aí eu lembro que eu falei assim, qualquer pessoa... Aí ele falou assim, mas você não é que nem todo mundo. Ou você quer ser. Ele falou assim, só assim pra mim, né? Você quer mesmo trocar? Então tá bom. Aí eu saquei, falei, não sou igual todo mundo, esquece. Para com essa comparação idiota, porque não funciona. Esquece o que eu falei pra você, Deus. Continua aqui. Eu vou ficar. É aquela parada, né? A quem muito é dado, muito é exigido, Então, né? Você é o Superman, tá querendo ser o Clark. É. É meio que assim. Você tem acesso a coisas. Você tem acesso à eternidade, você entende coisas que as pessoas nem sonham. E aí você simplesmente acha que. Aham. E é legal porque eu nunca tive uma linguagem de jovem. Linguagem jovem. Eu nunca fui assim. É verdade. Você já era um tiozão com 20 anos. Eu nunca fui assim, tipo, nossa, cara, ele é descolado. Que nem a gente teve aqui esses tempos o Ian. Você vê, o cara é Tem pai gente de que não 2 é. filhos. É e dele, né? Você acha que ele é um moleque de 15 anos. Ele É nem, personalidade, né? Tanto O é que eu Gleison usava lembro. roupa social Tanto com é 12 que eu anos, lembro. né? Deixa eu falar agora. Tanto é que eu lembro, não usava social Mas com 12, usava não. dia Pode de parar. Eu usava porque eu era garçom, eu precisava usar a roupa. Mas eu lembro que uma vez eu fui, acho que abrir um culto de jovens, ou não sei, foi a oferta, cara. E aquilo foi um estrondo de horrível. Por que foi um estrondo de horrível? Porque eu deixei completamente de ser quem eu era, o Gleison, pra tentar ser alguém que eu não era, legalzão. Aham. E eu lembro que pra honra e glória do Senhor Jesus e pra minha vida, nesse dia, o apóstolo Cristiano que ia pregar. E eu abri, comecei a falar. Ele pregou, quando acabou o culto, ele veio, me chamou e falou, cara, não faz mais isso. Pelo amor de Deus. Não faz mais isso. Nossa. Não é esse o Gleison que a gente conhece. Eu fui horrível, por quê? Porque eu tentei ser quem eu não era. Mas por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente pega nessa questão de jovens e às vezes você não precisa ter uma linguagem, você tem que ter um coração. Aham. Você tem que ter o que chega ao seu coração. Às vezes a gente tenta trabalhar com jovens, tenta lidar com jovens, estar no meio dos jovens, e a gente tenta se moldar, né, para ser um jovem, esquece de ser o que realmente você precisa ter, que é um coração disposto, um coração obediente, um coração que quer ouvir a Deus. Porque senão a gente perde a nossa individualidade em troca de ser. Às vezes isso acontece nas igrejas, entendeu? Sim. Até é algo, tipo... Porque quando às vezes o jovem... às vezes vem e chega com aquele fogo, né? Que o jovem tem. Tipo assim, então o jovem tá lá, ele vem, tá aqui todo dia, tá lendo a Bíblia, tá orando e tal. Mas aí o cara, ele quer se colocar num lugar, às vezes, de... Tipo assim, ele se coloca num lugar que às vezes não é dele ainda. Tipo assim, não é a medida dele nesse momento. Né, a parada do primeiro amor, né? Tipo, ele acha que é e Superman. Vai igreja- brigar e troca E a igreja, Moisés com Noé. uma das características da Exato. igreja é a multiforme graça e sabedoria de Deus, né? Nós mesmos vivemos uma igreja que ela caminha e manifesta Cristo na terra pelos 5 ministérios. O profeta, o evangelista, o mestre, o pastor, o apóstolo. Cada um com um encargo bem estabelecido, né? Isso também na liderança, principalmente hoje, que as coisas estão bem mudadas, séculos depois da nossa estadia como líder de jovens. Hoje você tem aquela pessoa que domina a mídia. Hoje você tem aquele cara que às vezes ele não tem um relacional tão bom, mas é o cara que tem grandes ideias. E por outro lado, você tem às vezes alguém que é muito bom relacional, mas que não tem uma capacidade de liderar, de organizar. Que nem eu gostava muito mais de estar com as pessoas do que de organizar os eventos. Então, às vezes que eu tentava E eu organizar... Aí você organizava. Entendeu? Eu gostava ia- muito mais de organizar do que Eu ter ia que falar com organizar as pessoas. retiro, a gente ia entregar o copo de água, eu esqueci do adesivo que ia colocar no copo. Que era Ficava- todo o objetivo. o adesivo era o convite pro culto. Eu esqueci aquilo, porque eu tava mais preocupado em entregar. Então a gente tem que entender essa multiforme Sim. graça e sabedoria de Deus. E, cara, isso é demais, porque às vezes as pessoas querem se colocar que não é dela, e aí fica forçado, como você falou. E como é demais, tipo, você tá num corpo como o nosso, aqui da casa, e você entender isso, sabe? Porque as coisas vão funcionando de uma forma muito mais fluida, sabe? E de se posicionar... Tipo assim,
Porque eu acredito, né? Hoje eu sou líder de jovens aqui, tô na liderança de jovens. E eu penso muito nisso. Eu falo, cara, eu preciso inflamar as pessoas com o que eu tenho. Só que eu só consigo fazer isso se eu entendo quem eu sou de fato. Entendeu? Começa com entendendo quem eu sou, aí depois eu vou inflamar. Por quê? É o que você falou do geracional. O Ian tava aqui no podcast esses dias, ele falou pra gente, um dia isso aqui vai acabar. Tipo assim, pode ser que daqui a uns anos... Ele falou pra gente, né? Você que tava comigo. Ele falou, pode ser que daqui a uns anos vocês não vão estar na liderança de jovens. E aí vão ter outros que vão estar aqui nessa cadeira, entendeu? Só Mas que... aí vocês precisam ter certeza. Vocês Exatamente. inflamaram pessoas, vocês contaminaram com aquilo que vocês carregam, com a vida elas de Cristo. Vão ter a mesma visão que vocês tinham, vão estar compartilhando do mesmo fogo por trazer coisas novas e tal. E aí... Eu particularmente fiquei pensando muito nisso depois. Isso é no importante. que eu tô deixando de legado para as próximas gerações, por mais que eu tenha 16 anos. Não, mas é essa assim fase. que começa. E eu falo, é justamente essa fase que a gente tem menos filtro, que a gente você testa mais, você é mais... tem mais a essência ali, eu acho, entendeu? Porque chega depois de um tempo, que nem eu falei, você assistiu minhas primeiras pregações, mas assim, na época a galera pirava, os jovens deixavam o máximo, e a gente tal. Mas hoje eu olho e falo, Jesus, tem misericórdia. Cara, a primeira vez que eu Porque a preguei... gente é mais... Você não tem muita Se você vergonha, pegar a minha né? pregação, cara, você fica com labirintite de tanto que você o faz Gleice, assim, ele ficava cara. nervoso, Ele e ele fica de um lado virando. pro outro no púlpito, assim, ó. Cara, Ele não parava. tipo, eu ia, voltava, ia, voltava. Ninguém lembra absolutamente nada do que eu falei, cara. As pessoas só lembram o quanto eu andei naquele dia. Eu andava, tava puro nervosismo, sabe? Tava ali, tipo, hoje... Fora que ele gosta de se mexer né? também. Eu gosto Fazer de mexer, coisas tô paradas mexendo. pro Gleice. Mas hoje isso já não a essência acontece, é dele. maturidade, né? Então isso é importante a gente entender. Que a gente vai amadurecer e de que as coisas vão ser passadas. Principalmente porque a gente tá numa igreja de pais e filhos, né? A gente tá numa igreja paterna e a função dos pais é lançar os filhos. Então a gente tem a figura do apóstolo Hélio como pai. E está sobre a igreja isso de que você não é dono de nada, você é um canal para aquilo que Deus quer fazer. E que você tem que, enquanto tiver na sua... Você só teve a chance de participar. Enquanto estiver na sua mão, você tem que fazer... administrador, né? Você tem que fazer tudo que Deus quer que você faça. Então, daqui a pouco, pode ser que o podcast seja apresentado pelo meu filho e pela minha filha. Com certeza. O Boaz, que tem Com 6 e certeza. a Zoe, que tem 4. E aí, o Rafa e a Isa vão estar em outro esquema. Sendo entrevistado. Sendo entrevistado, Isso é E importante. tio Rafa, eu lembro de você, tio Rafa. Você morava no prédio que eu morava. Ah, meu Deus do Engraçado céu, que isso. coisa mais fofa. Ah, meu pai. Mas isso é Então, legal. vocês estavam falando sobre a juventude de vocês líder de jovens, recém-casados. Como que foi quando você engravidou do Boaz? Que vocês tiveram que transicionar dessa Que agora é uma vida, nova fase, né? uma outra fase, sem uma responsabilidade de uma vida e tal. Como é que foi essa transição de deixar um pouco de lado pra assumir a maternidade e a paternidade? Foi. No começo a gente até carregou um pouco. Eu já tinha avisado a Zelinda, porque eu sou uma pessoa bem ansiosa, assim. E por ser melancólica, eu tenho mania de já achar tendência ao caos, né? Então eu falei, Zelinda, eu não vou conseguir, vou ter que cuidar da criança, vou ter que fazer não sei o quê. Ela, não, Stephanie, calma. Porque a Zelinda, ela faz tudo junto, né? Ela não Nossa, parou ela pra ser meu mãe. Deus. Ela só que nem todo mundo é igual. E por um tempo eu até me cobrei disso. Eu ficava assim, nossa, mas tipo assim, ela consegue e eu não consigo. Eu não dava conta de tudo. Eu tive que parar várias coisas, porque eu vivia muito intensamente a questão da maternidade e eu achava que eu não dava conta. Eu nunca tinha cuidado de um bebê na vida. Diferente da Z, que já tinha mais uma experiência de... Né, ela já tinha sido empregada doméstica, ela saiu de casa super cedo. Eu não. Minha mãe cuidou da gente até o último minuto antes de casar, né? Então, pra mim, era uma coisa muito nova que exigia muito emocionalmente e intelectualmente cuidar. Então, eu dei uma segurada boa. A gente não saiu totalmente, a gente ainda ficou um tempo, principalmente... 6 anos. O Gleison, a gente saiu ano passado dos jovens. Então, principalmente o Gleison ficava mais, aí eu às vezes ia, aí levava o Boaz, né, e tal. O Boaz, acho que eu levei ele num primeiro retiro de jovens, ele já tinha 1 aninho. A Zoe, com 1 mês, estava no retiro de jovens. Tipo, diferente da primeira gravidez, pra segunda também, né, que eu já tava mais calma, então o negócio já fluiu. Mais tranquila, né? Já conhecia o terreno que antes era e- desconhecido. Mas eu dei uma parada por conta disso, por entender que eu não tinha condição
de juntar tudo, sim. E também porque eu acho que quando você chega nessa fase e você já fez bastante, né? Você viveu bem a outra, é mais tranquilo. Porque eu lembro de passar sábados e sábados aqui fazendo decoração de... O que vocês fazem hoje? Fazendo decoração de... Eu vi lá o do retiro de teens lá, que vocês botaram TNT. Meu, uma vez a gente fez um alvo do Grão Podcast. A gente fez um alvo de papelão gigante. Ele tinha, tipo, 1,5 metro, quase 2 metros de diâmetro, o alvo. E aí a gente fez uma seta, né? Tipo uma flecha. E a gente pendurou o alvo no meio do púlpito. E pendurou a seta no meio da igreja, assim. Nossa, que da hora. Então, pensa. Aí teve uma outra vez que a gente encheu o púlpito com um plástico preto, aquele de obra. Sim. A gente comprou e aí botou lá porque o tema era em obras. Então a gente decorava a igreja para todos os cultos. Nossa, eu fiz muita coisa. Eu trabalhei no jornalzinho da igreja na época que tinha. Então acho que quando você chega também nessa fase, você já fez bastante, você viveu com bastante intensidade, a coisa é mais tranquila, né? E é importante entender, né? Que nem, pra mim, quando chegou o primeiro filho, né? Na verdade, pro homem, quando chega o primeiro filho, não muda tanto quanto muda pra mulher, né? Pra nós homens, por quê? Porque a gente já se entende que você já vai estar trabalhando, você já vai entendendo suas responsabilidades, né? Então, junto com a questão dos filhos, eu entendia que aumentava a minha responsabilidade sobre a minha casa e agora eu tinha mais alguém ali para sustentar. Então você começa a entrar numa nova fase também no seu âmbito profissional. Então não é apenas, tenho um filho agora, né? Como é que eu vou fazer entre igreja e um filho? Então no meu caso... Você tem que trabalhar mais que o salário, tem que aumentar. No meu caso, que na época eu trabalhava em empresa privada, então eu era de carteira assinada, era um pouco mais tranquilo, porque eu tinha aquele horário para cumprir, eu sabia que eu estava naquele horário ali. Estabilidade, né? E aí eu tinha os horários que eu tinha ainda para fazer as coisas. Quando o Boaz nasceu, você já estava trabalhando já. Quando o Boaz nasceu... Foi na 4 de março. Você tinha saído recentemente da Unimed. Nossa, é verdade, você verdade. Você estava montando o seu estúdio. Eu confundi com o nosso casamento. O casamento que eu mudei um mês antes. Quando o Boaz nasceu, na verdade, quando o Boaz nasceu, eu já tinha o meu estúdio. Então eu estava num momento assim do meu trabalho. A Stephanie trabalhava, então a questão de renda nossa era de uma forma específica. E aos poucos, de forma em transição, né? Você vai entendendo que tem coisas que já não é mais para sua estação. Tem coisas que ainda estavam. Por isso que a importância de sempre entender que você precisa deixar um legado. Você precisa ter pessoas que estão junto com você, né? Você não pode ter algo que, tipo assim, cara, se eu não fizer isso, quem vai fazer? Não pode ser essa coisa de, tipo, eu sou a última bolacha do pacote. Só eu faço isso. Não. Quem tá junto comigo? Né? Então, tipo, quem estava junto no evangelismo, quem estava junto nas questões dos jovens. E aí chegou o momento de sair, né? E foi bom essa época também pensar na questão do casamento como equilíbrio, porque eu, por ser meio nervosa com as coisas, eu já queria largar tudo. Eu não vou conseguir fazer nada. E o Gleison, pelo contrário, ele falava, não, mas a gente tem que fazer. Aí eu falava, Gleison, mas não dá. Então eu ficava assim, ele queria fazer mais, continuar fazendo tudo, e eu não queria fazer nada. E aí eu segurava um pouco ele, falando, calma, e ele não me deixava também ficar sem nada. Então a gente conseguiu achar um equilíbrio no meio de fazer um 50%. E é por isso que é importante entender que quando chegou nesse momento, eu olhei para trás e falei, cara, valeu a pena. Eu gastei... Quando eu podia estar na igreja 7 dias por semana, eu estive. Quando eu precisei mudar para 7 dias apenas à noite, eu estava. Quando precisava estar aos fins de semana, o dia inteiro, eu estava. Então agora é o momento de uma nova estação. Então é importante olhar e ver isso assim. Eu estou em que fase da minha vida? Essa é uma fase onde eu posso estar o tempo todo na igreja. Então eu vou estar o tempo todo na igreja, que isso vai lá na frente, isso vai me ajudar a entender as transições. Vai ter um momento que eu vou entender que eu
posso servir sem estar na igreja. É isso que eu ia falar. Né? A gente troca de trabalho, não é que você deixa de servir, né? Você A gente continua faz uns servindo. home office e tal. A gente continua dentro. Só que hoje eu já não faço mais Enquanto a criança cartaz. dorme, você tá Enquanto escrevendo. Entendeu? Você escreve um altar familiar, né? Às vezes você não pode estar em todos os cursos, mas você tá escrevendo, você tá mandando uma aulinha sim. dos teams e Essa tal. batata é boa. E assim, E até às vezes a gente, né, lógico que a gente acha incrível, tipo assim, de estar aqui todo dia, maravilhoso, eu curto muito. Eu gosto Mas também. a gente também, às vezes, toma cuidado pra não entrar naquela parada, tipo, de fazer. Do ativismo. Eu preciso estar servindo pra estar próximo de Deus, entendeu? Porque daí quando você chega numa estação onde você precisa estar um pouco mais ausente, aí o cara entra em parafuso, né? Daí, tipo, nossa, eu sou menos crente, entendeu? É, E fica não é- nessa não tem a ver com cobrança que não é legal. Eu já Mas a ouvi- igreja eu ouvi- Pode falar. Não, uma vez eu entrei nesse parafuso numa certa época da minha vida, porque aí tinha saído de várias coisas, e aí tava com as crianças, mas aí também comecei a achar muita falta. E aí eu lembro que Deus falou só assim pra mim, Stephanie, eu amo você mesmo quando você tá deitada fazendo nada. Ele falou de um jeito mais engraçado do que isso, mas eu não tenho coragem de explicar. Mas assim, ele falou, sabe quando você, vamos dizer assim, quando você tá de perna pro ar, você tá à toa. Ele falou assim, eu amo você quando você tá à toa. E aí eu falei assim, sério? Né? Que ela dá aquele choque de realidade. Ele falou assim, eu não preciso do que você faz pra amar você. Então, o que você faz é consequência do nosso relacionamento, mas não é fundamento. Hoje, pai de 2 filhos, casado, dono de uma empresa, me relacionando com pessoas de diferentes formas, religiões, culturas, eu vejo que eu tive na igreja um estágio muito, muito, muito avançado. Porque eu vejo assim que muitos hoje, muito do que eu me relaciono com as pessoas hoje, eu aprendi a me relacionar na igreja. Eu aprendi a falar em público na igreja. Eu aprendi a desenvolver projetos na igreja. Sim. Né? Liderar, Eu né? aprendi Equipe. a liderar na igreja. Então a igreja Organizar evento. a igreja para tipo- mim, a igreja um estando treinamento, né? servindo, né? Curso de vida. Foi um curso assim de vida, exatamente, que me ensinou muitas coisas. Hoje eu pego e falo, cara, lá atrás quando eu desenvolvi o projeto do PPG, eu fiz isso, isso, isso. Então, hoje eu faço PPG era meu o PPG, perdendo peso em grupo. Uma das ideias mirabolantes do apóstolo Hélio. E a Teve gente uma época fez que ele isso. propôs um desafio pra igreja toda. Perdendo peso em grupo. E aí o Gleison dava treinamento físico pro Que pessoal. da hora, legal. Foi bem legal. Então, assim, a igreja é uma Legal. escola da vida, né? Aham. Que em cada momento, e agora eu aprendo a ser pai estando na igreja, eu aprendo a cada dia a ser marido estando na igreja, né? Aham. Então isso é importante a gente entender. Legal isso, né? Isso é demais. E tipo assim, vocês hoje têm atuações, tipo, que estão mais divididas, né? Então hoje eu vejo que a Stephanie tá bem atuante na equipe profética, né? E também na escola de profetas, né? E o Gleison também no departamento infantil, na parte do evangelismo, né? Então... O departamento infantil nunca saiu de mim, foi o É, primeiro e acho que eu verdade, nunca vou né? largar, Eles nunca cara. vão deixar ele sair forever. Vai Foi o ficar- primeiro. Você foi o primeiro assim. homem, né, do departamento infantil. Eu Teve vi a uma Tati época- falando. Teve uma época que era Cadeira- só eu de cadeira homem. cativa. O Gleison, ninguém troca, ninguém tira ele do Então, infantil. O cara, tio infantil- Gleison, eterno. Eu vou estar com 90 anos no infantil. Vai ser tio Tá certo, tio Gleu eternamente. Vou estar pulando Não, corda com a criança. Quem deu esse apelido de Gleu pra ele foi o Azaf. Quem não O Azaf sabia? quando era bebê. Ah, o azar. É Ele não mesmo? sabia Mas falar é Gleu, outro ele também falava que- Gleu. O Azaf era bebê. ele Nasceu falava aqui, tio não Gleu. vai ser daqui. Mas eu te cortei, você me perdoa, Rafa. Não, eu não ia Continue a falar. pergunta, de você. Agora a gente tá Desculpa. nesses... Não, É que você falou do infantil, aí eu lembrei. Mas ó, o que vocês diriam, né, para um jovem que tá iniciando a caminhada com Deus aí, iniciando sua caminhada no ministério? Tipo assim, se vocês pudessem listar algumas coisas que esse jovem precisa fazer, sabe? Que é necessário para que ele possa prosseguir. Cara, é muito, assim... Complexo, né? Eu sou um livro, não é brincadeira. É bastante legal essa pergunta, porque a chave do servir é o coração, cara. Sabe? O jovem vai errar. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica não tente ser perfeito. Sabe? Seja como... Seja
Não é invisível. Seja quem você é. Sabe? Se mostre, se abra para ser corrigido, se abra para ser ensinado. Eu acho que a principal questão de quem lida com jovens e quem está começando o ministério é sempre saber que alguém já traçou esse caminho que você está percorrendo agora. Então, sempre tem alguém que tem condições de te ensinar. Eu acho que... E que é alguém que entende o que você está sofrendo também, né? Tipo assim, entende os seus dramas e já passou por ali, tem que ter alguma coisa pra te ensinar. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada jovem se manifesta em Deus, se expressa em Deus de uma forma. Então, acho que a principal questão é quem eu ouço? Quem me ensina? Quem tem acesso ao meu coração? Quem sabe realmente quem eu sou, não o que eu faço, né? Porque nós vivemos uma época onde nós fazíamos muita coisa. Nós fazíamos praticamente... Eu cheguei a tocar no louvor. Eu toquei. Nossa, foi, gente. Eu cheguei a tocar, cara, por 4 anos. Então eu tocava no louvor. Eu tocava percussão. Percussão, meia-lua, tumbadora. Cara, o que tivesse. Qual é o nome daquele instrumento lá? Assim? Tumbadora, bongô. O bongô. Eu tocava. Um tambor que tem 2 tambores. Assim, e então nós fazíamos muita coisa. Fazíamos assim. Faz o que precisa fazer, né? Tipo bombril, né? 1001 utilidades. Às vezes o jovem quer fazer, e é importante o serviço. É importante porque aprimora. Fazer é importante, mas ele não define quem é você em Deus. Eu ouvi uma frase esses dias de um profeta que chama Charles Bowles. Eu sigo ele falou assim, você precisa... Ele fala muito do profético, né? Mas cabe para o servir. Ele fala, você precisa profetizar a partir de uma identidade forte, não para tê-la. E eu achei isso muito interessante, porque ele fala... Porque às vezes a gente serve para construir, tipo assim, eu vou trabalhar no infantil para eu ser a líder do infantil, entendeu? Como se isso fosse ser a sua identidade. Vou conquistar essa identidade de líder do infantil. Vou conquistar essa identidade de líder dos jovens. Não, ou até no profético, vou conquistar a identidade, de profeta, né? Não. Ele falou, você tem que saber quem você é, você tem que ter essa clareza, e a partir do que você percebeu que você tem, que você é que nem os 5 pães e 2 peixinhos, é isso que eu tenho, entendeu? Eu tenho clareza, é isso que eu tenho. Então, aí a partir disso, agora, eu vou ver o que dá pra fazer e vou me dispor completamente àquilo que Deus pode fazer através de mim. Legal. Mas não esperando que você vai alcançar, até porque essas coisas passam, né? Ontem a gente era líder de jovens, hoje a gente não é. Ontem eu tava atuando muito mais no didático, lá nos teens e tal. Hoje eu tô no profético, que não tem nada a ver com o que eu achei lá com 20 anos, que até a questão do profético na minha vida foi bem engraçado, porque eu tinha sido consagrada fazia pouco tempo, 1 ano. A gente casou e a gente foi para uma conferência. E aí chegou lá, o apóstolo L, sempre inovador e vanguardista que ele é. Deus vai falando as coisas com ele, aí chega uma hora que ele fala, vou fazer. Aqui agora. E aí a gente tava nessa conferência. Como que é o nome da cidade? Uberlândia. O Gleison não foi, porque tava trabalhando, eu fui. E chegou lá e ele falou assim, então... A gente tava no ônibus, tinha umas 40 pessoas. Ele falou assim, hoje à noite, a gente vai profetizar individualmente pro pessoal lá na igreja. Tipo, eu nunca tinha recebido profecia individual ainda, né? Eu já era ministra e tal, a gente já ouvia muito profético e tal por aqui. Muito mais do que nas minhas outras igrejas. Mas eu nunca... Aí eu falei, mas o que é isso? Como que é isso? Aí ele separou algumas pessoas que iam fazer isso, não era todo mundo. E me botou na lista, porque eu já tinha sido consagrado pastor. Aí, apóstolo, eu sou pastor, eu não sou profeta, pelo amor de Deus. E eu fiquei no pé dele o dia inteiro. Eu falei, para com isso, apóstolo. Como eu vou sentar... Tira esse dedo da sua cabeça. Você vai sentar na frente da pessoa... Como vai acontecer? Você vai sentar na frente da pessoa, você vai pôr uma cadeira, como vocês já estão acostumados a ver hoje, né? Pra mim, nunca tinha visto isso. Põe uma cadeira na frente da pessoa, você vai orar e vai falar uma palavra de Deus pra ela. E eu entrei em pânico na hora, porque pra mim, profeta era a pessoa... Eu já tinha experiência com o profético lá de trás, que era a pessoa que vinha na igreja de tempos em tempos, aquela pessoa cheia do Espírito Santo, que ora 10 horas por dia, e que chega e põe você e fala sua vida, entendeu? Isso era uma coisa aqui. Aí, nesse dia, ele fez, e a gente, querendo ou não, a gente foi e sentou. Aceitou o então desafio. foi todo
Mas eu não achava, né? Aí lá começou a equipe profética. Mas na época eu nem tinha tanta manifestação assim de... Olha só, a origem da equipe, equipe profética profética. do Ministério Sonho de Foi Deus. em Uberlândia, no susto. Aí todo mundo que misericórdia. tava lá lembra Nossa. disso. Foi no susto. Aí Então ele não botou... tinha, eu Pastor achei que Eric tinha. chamando todo mundo pra ir viajar. Então, Doideira. nasceu uma equipe profética, vocês vão Acabou. profetizar pra Então, porque galera. quando a gente voltou desse dia... E aí, nesse dia, eu lembro que eu profetizei uma vez... tipo assim, eu lembro até hoje as palavras que eu dei naquele dia. Porque eu tava com tanto medo. Dizem que a emoção ajuda a sua memória, né? Então, quando é uma emoção muito forte, você lembra. Eu tava com tanto medo que eu lembro as visões que eu tive. Eu fechei o olho, aí eu vi. Aí só sei que a primeira, eu falei uma palavra, aí eu fiquei olhando pra cara da pessoa assim, com aquela cara de faz sentido, né? Mas tudo com medo de perguntar. Aí eu falei, o que você acha? Aí ela falou assim, não sei o quê. Aí eu, nossa, amei, mas não tinha o que fazer, eu tinha que ficar ali. Aí eu falei pra outra, Nossa, sei que assim, que das mancada. Levantar isso aí, né? Que das mancada. 4 que eu falei, a última fez sentido. A última. Porque eu lembro até hoje que eu vi a menina, eu falei assim, eu vi um campo de flores e você dançando com Jesus. Você tava assim, dançando. Aí ela falou assim, eu sou líder de dança na minha igreja. Uau, aleluia, irmã, Nossa. meu Eu tava Deus. quase desistindo. E aí, a Glória. última deu certo. Mas eu nem dei uma palavra pra ela sobre aquilo. Eu só falei a visão, ela falou o negócio. Aham. E quando a gente voltou, aí o apóstolo Hélio falou, não, agora nós vamos estabelecer uma equipe profética. Aí ele começou a trazer profetas específicos pra treinar a gente. Que é o que acontece hoje na escola de profetas com muito mais amplitude, metodologia e tal. Mas aí ele trazia, quando vinha alguém de fora com experiência no profético, ele chamava essa galera e colocava lá pra fazer ativação. Aham. Que da hora. E assim, qual conselho vocês deixariam pros jovens que estão buscando entender a sua missão agora, na sua vida? Se tá mudando de estação ou se é pra continuar. O que vocês diriam pra ter esse discernimento de troca de estação e da sua missão de vida? Olha o rosco que eles estão arrumando. Isso, né? Porque assim, tem algumas perguntas que a gente ainda não sabe responder. Aí eles estão querendo Ai, entender. Voltamos então, ao início. Voltamos ao início. Eu acho que, na verdade, toda vez que você vai tomar uma decisão, tem algumas coisas que você precisa fazer. Uma delas, orar. A segunda, pensar. A terceira, conversar com alguém que sabe mais que você. E a última, obedecer. Essa Porque essa liderança pessoa te define. disse. É tipo, você fala assim, não, ainda não é. Várias vezes eu quis desistir de algumas outras coisas, até da parte profissional e tal. E o apóstolo Hélio falou, não é. Tem que continuar. Aí eu ficava brava na hora, mas depois entendia isso, né? Aham. A gente tem que entender que uma vez que a gente está num corpo, né? Nós não somos o cabeça é Cristo. E é Ele quem conduz as coisas. E Cristo sabe e tem para nós o tempo de todas as coisas. Então, se eu pudesse, assim, né, dar algum conselho nesse sentido, era de que tem alguém que tem o seu coração. Sabe? Você precisa ter alguém na vida, cara, que tem o seu coração por inteiro. Eu já falei isso aqui há pouco tempo atrás e vou repetir. Ninguém, eu falo sempre pra Stephanie, ninguém é ministro sozinho. Ninguém consegue viver na vida sozinho. Você precisa ter alguém que você possa conversar. Porque cada pessoa, cada vida, cada história passa por um processo. O meu processo de líder de jovem foi por 20 anos, sabe? Foram 20 anos de vida, de serviço, de disponibilidade. E chegou o momento que agora, vamos transicionar, né? E eu tenho vivido esse ano de transição, assim, na minha vida, procurando entender que eu não sou o que eu faço, que eu sou o que Deus me criou de uma forma. E que agora eu vou entrar numa nova estação. E que quando eu entrar nessa estação, já existem pessoas lá para me guiar, para me conduzir, para me ensinar, e que essa estação vai acabar também e eu vou para outra. Então eu acho que o principal conselho, e ele resume tudo, tenha o seu coração. Alguém precisa ter o seu coração. Alguém precisa saber quem é você na essência, o que você pensa, o que você dispensa, o que você... Seus defeitos, os as seus coisas que te deixam defeitos, bravo. os seus medos. As coisas que... Ninguém... Seu calcanhar de Aquiles. Nem Quais sabe. são. Então, esse é a grande dica. Muito importante isso. É demais.
Até esse podcast, tipo, ele nasceu com esse intuito. Então, tipo, é pra que a gente convidasse pessoas. Tipo, a gente não chama qualquer pessoa aqui, né? Não é os famosinhos de Taubaté que vem aqui, entendeu? Achei Mas que a era gente... nossos Instagrams. Mas a gente... Seu blog, Seu blog. É. Nossa, Pobre podia do voltar blog. nessa parada do blog. Legal. Divertido. Mas a gente chama pessoas que a gente sabe que a gente pode extrair dessas pessoas, de fato, uma sabedoria de vida. Porque cruzaram esse caminho, Sim. né? Então, isso é importante. É você, né? A Bíblia fala muito do conselho dos sábios, né? Então, a gente precisa sempre buscar, Sim. ouvir as pessoas, mas também ouvir as pessoas certas. A gente falou muito disso no Retiro dos Teens esses dias, muito engraçado. Mas ouvir as pessoas certas, né? Então, e ter o seu coração entregue, isso é muito importante. Você quer falar mais uma pergunta? Não, eu acho que tá. a gente podia ir Entrar pro pro bate-bola. bate-bola. Bate-bola é o nosso quadro especial, que Nossa, eu que tirei legal. do roteiro, porque... É, pra vocês não É um quadro saberem. especial. Acabei de olhar, Entendeu? Ah, puxa A vida. gente vai jogar um futebol. Elemento surpresa. É, a gente já... Traz a bola aí. Mas pode começar então, Isa. Ah, Tá. deixa eu explicar. É. A gente vai dar um tema e vocês respondem de forma breve, né? Então são Sim, é tópicos. tipo, bate. Resposta bola. rápida. É, exatamente. Sem pensar. Uma palavra. Mas a gente dá abertura também. Às vezes, se quiser explicar alguma coisa, pode explicar, Tá não bom. tem problema. Contexto, É. essas coisas, à vontade. Pode começar. Um versículo. Cada um responde o seu. Ah, tá. Um versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Nossa. Eu Eu vou resumir o meu. Acho que ele foi o mais rápido que já respondeu o bate-bola do versículo. Todo mundo sempre fica Todo mundo fica pensando, tipo, tá? nossa, me fugiu. O meu é Eu Venci o Mundo. Jesus Cristo. Bom. Vai. Uma memória da sua juventude. Contexto geral, ministerial. Amor, é bate-bola. Que a Tanto primeira faz. coisa que vem na sua cabeça. Tudo faz. Uma memória. Pode até ser de uma época, às vezes, que você não... Fora da igreja, sei O meu lá. casamento. Legal. Ah, eu acho que pra mim é o dia do... Não, de bate-pronto, falar da juventude, eu penso muito nas intercessões que a gente fazia. Eu acho que era uma coisa bem fora da curva. Legal. Muito bom. Maior aprendizado com a paternidade e a maternidade. O maior de todos. Tá. Nossa. Eu aprendi a ser filho sendo pai. Legal isso. Ai, que lindo. Meu Deus. Eu aprendi a ser vulnerável. Eu acho que o filho deixa a gente extremamente vulnerável. E ser vulnerável é uma coisa que eu fugi a minha vida toda. Eu sempre fui, tipo, de ser a pessoa que não chora, segura. Ao contrário do Gleice. No Gleice já se emociona. E eu já... Só que a maternidade faz você vulnerável. A criança tá doente, você quer... É bate-bola, você já aprendeu demais a bola. Mas é isso. De boa. Tá segurando a bola, Stephanie. segurando a bola. Solta a de bola, bola. Romário. Se vocês pudessem definir a missão de vocês em uma palavra, o que seria? Serviço. E por todo mundo pregar o evangelho. Uma palavra. Id. Id. Ide, tá bom. Id. É que eu quis Tá dizer bom. uma palavra assim... Legal. Uma palavra. Que nem uma palavra profética. É uma palavra profética, É. entendeu? Uma experiência sobrenatural que vocês viveram. Uma só. Cara, essas foram várias. Experiência sobrenatural. Eu acho que tem muito a ver. A gente tem muitos testemunhos na área de finanças. Muitos. A gente. Eu tenho um outro. É. Mas não dá pra resumir uma palavra, mas tudo bem, vou tentar. Não, mas Eu não acho- é uma isso palavra, não é é uma uma palavra, experiência. Eu acho que foi quando eu vi um aluno meu na escola, logo quando eu recém-formado, eu vi um aluno meu que tinha muito problema na vida dele, respeitando a fila na merenda, com coisas que eu havia ensinado ele, coisas que eu aprendi na igreja. Então isso pra mim acho que foi algo sobrenatural, porque era um menino que não respeitava nada, não respeitava a fila, ele não tinha pai, a mãe dele vivia de qualquer forma. E o dia que eu vi aquele menino, depois de um dia que eu cheguei e orei com ele, meio na surdina ali, porque você não pode Não orar. pode orar. E eu orei, pus a mão nele e falei, Deus, que o Flávio... Ó, falei o nome do menino. Flávio, se você estiver ouvindo, cara, Quem vai saber? eu falar que o Flávio possa perder
que ele possa sair dessa vida rebelde dele. E aí no dia seguinte eu Expulsa essa rebeldia. vi o menino Respeitando a fila. entrando na fila da escola. Acho que isso foi uma das coisas mais sobrenatural que eu vi na minha vida. Que da hora. Eu tenho, como eu falei, a gente tem muitos testemunhos sobrenaturais na questão das finanças, mas aí pegando o gancho do Gleison, eu tive uma experiência que na vida adulta, assim, acho que foi a maior, de um dia eu sonhei com uma pessoa, eu sonhei que vinha uma mulher que estava na rua e ela tinha um bebê, e esse bebê estava todo sujo. E eu pedia, eu já era mãe, né? E eu pedia, eu falava assim, nossa, a fraldinha é cheia. Eu falava assim, posso pegar? Tipo, eu limpo ele, eu troco a fraldinha e devolvo pra você. Eu moro aqui, no sonho. Eu falava isso com o bebê. E aí eu fiz isso e acabou o sonho. E aí no dia seguinte, eu tinha que atender uma pessoa na igreja. Porque quando vem pessoa pela primeira vez na igreja e tal, aí marca um atendimento. E aí quando eu cheguei na sala e comecei a conversar com a menina, Deus falou assim, ela é o bebê. Nossa. E aí, de fato, foi um relacionamento muito profundo entre a gente. E Deus me mandou pegar ela pra criar, literalmente. Ela tava morando na casa do namorado, de favor, já não falava com a mãe, né? Tipo assim, tava longe da família, não tinha pra onde ir. E aí, a gente pegou e ela praticamente foi morar comigo ali. Ela morou na pensão da minha mãe, ficava em casa o dia inteiro. E foi um período, não foi pra sempre, mas... Foi uma coisa muito louca, aconteceu assim, de um dia pro outro. Eu tive o sonho, quando eu entrei na sala... Que louco, né? E requereu um tempo, assim, acho que é um cuidado que eu nunca tive com ninguém. Eu já discipulei um monte de gente e tal. Mas de pegar a pessoa ali e ficar aí... Ela tinha problemas graves com ansiedade, depressão, tentativa de suicídio e todas essas coisas que a gente sabe, né? Então, mas foi muito gratificante no final das contas, porque também dali, acho que 1 ano, era outra pessoa, completamente diferente, né? Legal isso. É eu agora, né? 3 pessoas que te inspiram. Nossa. Apóstolo L, Apóstolo Cristiano, Pastora Zelinda. Eu acho que eu vou colar do Gleison também. É difícil. Bom. Difícil não sei, né? Um sonho que ainda quer realizar. Um sonho. Eu acho que eu não tenho tantos sonhos, assim, fora as coisas... Mas eu queria entrar num set de filmagem em Hollywood, um set de verdade. Ai, que legal. Em Hollywood, na cidade. Legal. Não sei se pra filmar ou se pra segurar o cabo, mas assim, eu queria entrar. Eu queria que fosse logo, tá, Jesus? Porque assim, acho que a IA vai mudar bastante coisa daqui a uns anos, então deixa eu ir assim agora pra eu ver como é. Um set de Hollywood no futuro vai ser só um PC, né? Então, eu falei, eu precisava ir assim agora, senão... Só pra eu viver a experiência, né, Jesus? Cara, são vários, mas Não, é assim... um só que- Não, eu sei. São vários, mas assim... Escolhe um. Acho que um mais atual... Eu sonho em ter uma clínica de reabilitação e treinamento físico. Legal. Onde a pessoa não apenas vai fazer um treinamento, mas que tivesse toda uma estrutura, todo um corpo assim de profissionais para servir a pessoa e ela ter todo ali o atendimento que ela precisa. Num lugar só, né? É. Legal. E eu geri aquela clínica ali. Acho que seria essa a nível profissional. Muito bom. Se vocês pudessem dar um conselho pra vocês mesmos com 18 anos, Nossa, qual vocês dariam? já tive várias conversas comigo mesmo de 18 anos. Cara, eu com 18... Onde você estava com 18 anos, Gleison? Cara, 18 eu tava vindo embora pra Taubaté. Eu tava aprendendo na salinha com o Gleison. Na escola dominical. Eu acho que eu teria ouvido a Stephanie no nosso primeiro ano de casado e não teria ido jogar bola num dia que ela falou pra eu não ir. Nesse dia eu rompi o ligamento do meu joelho, nunca mais eu pude jogar futebol. Obedeçam suas esposas. Gleison, não vá nesse dia, cara. Você vai machucar o Viagem no joelho. futuro, o que você mudaria? Eu não teria ido naquele dia. Stephanie era profética mesmo. Então, mas assim... eu acho que eu ia falar assim... Fica calma que tem muita vida pela frente ainda, entendeu? Não vai acabar amanhã. Tudo que você acha que você tem que fazer correndo, que você tem que conseguir, eu acho que eu ia falar assim, nossa, tem muita vida. Quando você tiver 35, você vai ainda perceber que ainda tem mais uns 50 pra frente. Porque eu acho que eu sempre fui acelerada, mas quanto mais jovem, pior. É isso aí. Valeu a minha resposta? De volta para o futuro. E agora a gente tem a pergunta que é a
pergunta do podcast. Nossa. Todo mundo Entendeu? tem que responder. E essa já é fora do bate-bola, tá? Então vocês Aí podem pode responder. Que é, qual é o seu alvo? Agora vocês se viram. Meu alvo. Meu alvo é Cristo. Meu Perfeito. Eu acho que, assim, pra falar assim, nossa, chegar no final da vida, falar assim, cumprir, né, o negócio. Eu acho que eu quero cumprir a expectativa que Deus tem a meu respeito. E por isso, pelo mesmo motivo, às vezes eu fico meio fora do ar, assim, falo assim, nossa, mas será que eu tô fazendo? E eu acho que isso vem até lá dos meus 18 anos. Será que eu tô fazendo o que eu tinha que estar fazendo? Acho que essa é uma pergunta que me assombra, porque o que eu mais quero é cumprir a expectativa de Deus a meu respeito. Então, você faz aquilo que é possível, né? Você obedece, você serve, né? Mas eu tenho essa de chegar no final e falar, fiz o que tinha que ser feito. Legal. Muito bom. Muito bom. Foi muito edificante. Sério, eu adorei. E foi leve. Você vai dar uma Você fica sabendo, né? outra resposta? Pode ser Cristo mesmo, não tem problema. Cara, Porque muita gente que passa aqui responde Cristo. Cristo, porque daí é fica muito- tipo... Não, só pra não ficar tão crentez assim, né? Mas é que isso do alvo, por exemplo, ela também muda de acordo com as estações, cara. O meu alvo de vida, assim, cara, é que eu possa ser o melhor marido que Deus colocou na vida da Stephanie, o melhor pai para os meus filhos, sabe? Que eu possa, assim... eu sei que eu jamais vou ser capaz de fazer aquilo que Cristo é capaz de fazer, mas que eu passe bem perto, sabe? Que, tipo assim, que falte muito pouco. Tiro 9,5. Que, tipo assim, Prova que final. Jesus 9,5. 10, eu 9,9, assim, de coisas que eu possa olhar daqui a alguns anos e o meu filho olhar e falar assim, cara, eu amo meu pai, e minha filha olhar e falar, eu amo, e que a minha esposa... Eu amo meu marido. Eu amo meu marido. Eu acho que essa é a minha função, é ser um pai e um marido. É aquela frase, não tem nada mais poderoso do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Legal. Esse é meu alvo. Perfeito. Então, assim, bom, a gente galera. encerra o nosso episódio, né? Foi muito especial conversar estar com com vocês. vocês. Legal. Né? A gente falou muito sobre estações, é algo lembrada. que a igreja inteira, né? Todo mundo tem falado Sim. muito sobre isso, né? Então, falar com vocês sobre isso foi muito especial. Como eu já falei, vocês marcaram muito a nossa vida, né? Eu como teen, ela também como teen passou, né? Sim, no infantil, Criança, sei lá. tudo. Então, assim, vocês marcaram a nossa vida e a gente aprendeu muito hoje. Beleza. Muito obrigado por terem Sigam participado. eles nas redes sociais, sigam no alvo. Fiquem ligados nos próximos episódios que vão saindo. É isso, gente. Tchau. Tchau, gente. Beijo.